Então, esse vídeo aqui vai ser um dos mais importantes, na minha opinião, porque é um tema que ajudou muito na minha vida, que é a questão da autoconfiança. Eu acredito que muitas das oportunidades que surgiram para mim, que me ajudaram a ter algum tipo de evolução e de melhoria, vieram justamente de ter autoconfiança. Por exemplo, numa entrevista de emprego, ou até mesmo na hora de falar com alguém ou com alguma menina. Você ter a autoconfiança ajuda muito a você desbloquear é, oportunidades, né? Que às vezes muitas das pessoas têm oportunidades boas que estão ali na frente delas, mas não conseguem ir atrás ou serem bem-sucedidas por conta da questão aí da autoconfiança. Pronto, eu dividi aqui em 3 pontos que, na minha opinião, são os mais importantes. Quem me conhece há um tempo já sabe que eu sou viciado em conteúdo de desenvolvimento pessoal, eu sempre estou lendo alguma coisa sobre, e no quesito autoconfiança, eu separei aqui os que seriam os mais poderosos, as dicas mais importantes e que me ajudaram bastante aí na melhoria. Então, a primeira dessas dicas é encarar o desconforto. Muitas das vezes a gente fica muito apegado a, por exemplo, sentir medo de falar em público ou sentir medo de tomar tal atitude e prefere ficar na situação ali de boa, confortável, que é não fazer isso. Como o celular ele esquentou aqui e parou de gravar. Mas é justamente isso. É você encarar o desconforto. Situações que você poderia se expor, você às vezes deixa de se expor. Como, por exemplo, uma apresentação em público, um seminário da faculdade. Eu vejo muitos exemplos que tem um seminário, né, que envolve você apresentar para outras pessoas e muitas das vezes alguns alunos tendem a ficar com a parte da pesquisa ou com outras partes justamente para evitar a apresentação, evitar isso de falar em público, entende? Então é uma problemática muito grande você ficar nessa da zona de conforto, entendeu? Se exponha. A partir de hoje, sempre que você tiver a oportunidade de se expor a algo, ou por conta da sua timidez, que seja, por exemplo, falar com outras pessoas, você tem vergonha, você é tímido, tenta se expor, tenta falar com pessoas. Você tem vergonha, acha uma menina muito atraente na sua escola, faculdade ou no trabalho. Mano, tenta falar com ela, entendeu? Trocar uma ideia, não precisa ser algo gigantesco, mas pode ser uma conversa simples. Isso aí, mano, já aumenta e muito a sua autoconfiança. Sabe, se você tem algo que você tem muito receio, como por exemplo, voltar para essa questão de falar em público, quando você começa a falar em público e você vê que você é capaz, aquilo gera um poder dentro de você. Você fica, caraca, mano, eu consigo mesmo. E isso é muito bom. Vamos continuar agora com a nossa lista e vamos para o ponto número 2. O ponto número 2 é evitar a validação externa. O que seria evitar essa validação externa? É evitar a aprovação dos outros. Muitas das vezes, as pessoas em geral ficam travadas com situações do dia a dia, de, por exemplo, pensar o que vão falar de mim, se eu sair com tal roupa, o que vão achar da minha roupa, ou se eu falar de tal forma, o que vão falar, de como eu tô de como eu tô falando, do que eu tô fazendo, como eu tô fazendo aquilo, sabe? Nas minhas experiências com cozinha, é muito interessante que você fica muito nisso quando você está trabalhando com as outras pessoas de será que a forma que eu estou fazendo essa comida tá correta, esse preparo e tal? E aí você fica muito, sabe? Eu ficava muito assim me sentindo retraído. Só que com o passar do tempo eu fui começando a fazer as coisas da forma que eu achava que era correto, né? Conforme as minhas experiências, e daí tudo certo. Então, você evita essas validações externas de achar o que vão pensar sobre você. Em 70%, 70 não, 99% dos casos, as pessoas não estão pensando absolutamente em nada. Então, é, é a dica mais valiosa, assim, a segunda mais valiosa em relação à autoconfiança é não ligar para o que os outros vão pensar de você em relação a roupas, comportamentos e o que você fala. É muito importante. E mais uma vez, quando você começa a fazer isso, isso desbloqueia um poder dentro de você, sabe? Isso quando você começa a fazer esses tipos de treino, tanto de evitar as validações como de encarar o desconforto,
com o tempo você vai sentindo uma aura, uma aura legal, uma aura de autoconfiança aí dentro de você e o bagulho fica doido, irmão. Nada te para. E vamos agora para a última dica, na minha opinião, um ponto mais importante, que é você aceitar que você vai falhar. Essa é a mais importante de todas, porque a partir do momento que você faz qualquer uma das dicas que eu dei anteriormente, a mais importante é você saber que você está sujeito a errar. E isso é muito bom, você saber que você pode falhar, que pode acontecer algo que fuja um pouco das suas expectativas, porque isso também te dá mais aquela liberdade de saber que todos nós somos imperfeitos e todos nós estamos aprendendo conforme vivenciamos cada uma das experiências que temos nas nossas vidas. Então, acho que essa seria a lição mais valiosa. E se eu fosse dizer para vocês qual que vocês deveriam guardar assim, fielmente aceitar que vai falhar. E aí, sempre que vocês forem encarar um novo desafio, ou um esporte, ou a praticar um idioma, ou aprender a tocar um instrumento, qualquer coisa que seja, vocês já vão ter aquilo na mente. Pô, posso falhar? Eu não vou ser tão bom naquilo de primeira. Isso gera assim uma autoconfiança, você saber que pode fracassar, que talvez se você estiver fazendo aquilo pela primeira vez, ou segunda, ou terceira que seja, você está sujeito a falhas, pode acontecer. E é isso. Então aí foram as 3 dicas sobre autoconfiança, dicas essas extremamente valiosas. Recomendo que depois vocês ouçam o vídeo de novo e anotem cada uma dessas dicas. E se puder, também deixar nos comentários coisas que te ajudam a te tornar mais autoconfiante, que possa estar ajudando as outras pessoas que estão aqui com a gente, por favor. E é isso.